Olá, super organizados! Bem-vindos ao Kalinka Organiza Minha Vida! Sejam muito bem-vindos. Essa é uma live para falar como organizar a energia da sua casa através da numerologia. Isso mesmo! Então, quem está chegando agora, fiquem à vontade. Eu vou falar hoje sobre organização, né, da energia da casa. Vou ter uma convidada super especial, uma amada. Oi, Gil, tudo bem? Seja bem-vinda, tudo bem? Então, se você gosta do assunto, fica aqui para curtir essa live. Chama pessoas que você acha que está interessado em organizar a energia. Hoje a gente não vai fazer organização física, não. É organizar a energia da casa. Eu tenho uma convidada super especial que já está por aqui. Olá, Lu, seja bem-vinda. Oi, Rê. Muito bem-vinda. Olha, se vocês quiserem fazer alguma perguntinha, tem o box aqui de perguntas, tá bom? Podem fazer nos comentários também. Deixa eu até fixar aqui o assunto. Deixa eu ver se eu consigo. Aí, deixa eu ver se ela, nossa convidada já tá aqui. Vamos chamar a Ká. Tá aqui, dose dupla. Olá, Peti, seja muito bem-vinda. Oi! Oi, Ká! Oi, Ká! E aí? Tudo bem? Olha quem tá aqui. Tudo e você? Ah, tô vendo! Eu tô com o meu! Olha lá, dose dupla. Hoje é dose dupla de casa, né? Eu e você por aqui. Não é? Seja muito bem-vinda ao Kalinka Organiza Minha Vida. Hoje vamos organizar a energia desse pessoal que tá aí. O pessoal tá entrando. Tô falando para eles convidarem o pessoal aqui para vir assistir a nossa live. A live vai ficar gravada, tá, gente? Quem não puder ficar até o final. Mas a gente é mais gostoso assistir ao vivo, né? Porque aí a gente tira as dúvidas. Então tá. Ó, o pessoal tá chegando aí, né? Hoje é uma terça-feira, né? Estamos quase aí no finalzinho do ano. E é uma ótima oportunidade de começar a organizar essas energias na casa, né, Ká? Eu vou pedir para você se aproveitar. Para você se Tá apresentar bom. pra galera e começar a dar o seu conteúdo maravilhoso pra gente. Tá bom, combinado. Bom, eu sou Caris Brito, sou consultora holística de organização interiores. Inclusive, quem me ajudou a fechar o nome foi a Kalinka, né, Ká? Muito bem. Muita coisa junto e a gente precisava de um nome, né, para poder te chamar. Pois é, porque daí é designer de interiores, daí é personal organizer, daí mexe com energia e faz o Feng Shui, faz numerologia. Mas aí você me ajudou e a gente chegou. Então, eu sou consultora holística de organização e interiores. Eu já trabalho com isso desde final de 2017, porque assim como muitas de nós, a gente resolveu em algum momento da vida que a gente queria ser feliz. E aí a gente abandonou nossos empregos anteriores para mudar de carreira e de profissão. Acho que você também, né? Mundo corporativo, né? Sim, publicitária por formação, olha lá. Então, ó, eu sou marqueteira. Eu trabalhava na área de marketing mesmo. Exato, todo mundo na área de marketing. Mas aí chega o momento que a gente quer ser feliz. Então eu venho desde 2017 trabalhando com isso. E a minha carreira foi assim, eu comecei, na verdade, com o foco na parte do design de interiores, e aí, quando eu fui começar a mexer com design de interiores, eu comecei a entender que só o design não bastava. Foi quando eu fiz meu curso em Personal Organizer, né, porque eu entendia que se a casa tiver um design bonito, né, tiver uma estética bonita, mas você não tiver uma organização, né? Não adianta nada você abrir o armário e tá tudo caindo pelo armário. Aí não adianta. Então eu agreguei. E continuei na busca do tipo, tem mais alguma coisa que tá faltando. Em paralelo, eu estudava numerologia, mas eu estudava numerologia não fazendo associação com a casa. Eu estudava para mim, só que conforme eu fui fazendo as aulas, eu fui começando a fazer associações dos números com a decoração. Então, com os tipos de decoração, de material, de revestimento, de mobiliário, que os números combinavam, assim. Né? E depois eu fui vendo a questão também da relação, porque você tem o número da casa, que tem uma energia, mas você também tem o número das pessoas, que também geram uma outra energia. E aí, na casa, isso vai vingar as duas energias, de quem mora e do número da casa. Mas a numerologia ela não era suficiente. E eu já tinha ouvido falar de Feng Shui. E o Feng Shui na minha vida, ele era uma coisa que eu sabia de revista.
E só que chegou uma hora que, sabe quando, tipo, parece que alguma coisa te empurra e fala, não, 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 revista não, vai estudar. Aí eu fui fazer um curso de profissionalização de Feng Shui e aí eu entendi. Porque daí eu me, né, juntei, eu uni a numerologia e o Feng Shui e aí eu entendi que o cuidar da casa passa por essas três questões, que é a questão estética, a questão funcional, que está relacionada à organização, e a questão energética, que tem gente, que eu vou já de cara falar que não tem nada a ver com religião. Legal. Né? Eu sempre falo, eu costumo brincar que a energia, eu sempre falo para as pessoas fazerem o seguinte exercício: fecha os olhos, começa a imaginar e começa a sentir, né? Isso é energia. E a gente tem também uma coisa assim, às vezes eu acho que todo mundo aqui deve ter passado por essa experiência de chegou num lugar e se sentiu muito acolhido. Sabe aquele lugar que você entra e fala, nossa, gente, eu não tenho vontade de ir embora? Sabe que você vai fazer aquelas visitas que a pessoa começa a ficar desesperada que você não quer ir embora? Exato. Então, essa é porque é uma energia harmoniosa. Porém, tem o outro lado, lugares que a gente foi e a gente não via a hora de sair, né? Às vezes, só de chegar perto, você fala, nossa, não tô, quero ir embora, né? Que aí é quando a harmonia, quando o ambiente ele está em desarmonia. Então não tem nada a ver com religião, né? É aquilo que a gente sente. Você virou uma profissional super completa com todas essas áreas que hoje você consegue oferecer para o cliente, né? Isso, porque hoje o meu olhar é o bem-estar da casa. Então, como é que eu ajudo as pessoas a trazerem esse bem-estar para dentro da vida delas e da família, né? Então, é esse o meu olhar. Muito legal. Pessoal, se vocês tiverem qualquer dúvida, deixem aqui no box, porque a Caris trouxe um conteúdo para dar pra gente, ela vai falar, e no final a gente traz as perguntas ou dúvidas de vocês, se vocês tiverem, tá? Pra ela poder passar todo o conteúdo pra gente. Eu tava hoje à tarde fazendo o número da minha casa atual. Da tua casa? Pra ver se casava. Tava fazendo uns números aí. Depois eu passo todos os númerozinhos. Tá bom, daí a gente faz a gente pega de exemplo. Eu fiz os dois, muito legal. É legal somar os númerozinhos, é bem legal. Então, deixa eu ver se tem mais. Se alguém vai perguntar alguma coisa. Eu vou deixar para você aí, se dar essas dicas pra gente de como a gente faz para organizar a energia da casa. Já deu aí uma introdução sobre como você começou nessa história, falou um pouquinho sobre Feng Shui. Foi importante você falar que não é religião, é energia mesmo, né? E isso faz toda a diferença. Exato. E agora, quase no finalzinho do ano, um ano tão conturbado, tão, né? Difícil pra gente. Como é que a gente pode limpar a energia da casa, deixar ela bem harmoniosa pro ano que vem? Conta aí pra gente. Antes se apresenta, porque tem pessoal aqui que não te conhece. Da sua audiência vindo aqui, então tá. Da minha audiência aqui. Para quem não me conhece, gente, eu sou Kalinka Carvalho, sou consultora em organização e produtividade há 10 anos, eu trabalho com isso, né? E hoje eu tenho um blog, canal do YouTube, e eu sempre trago esse lado voltado para a organização com alegria, né? Percebendo pelo meu jeito alegre de ser, que eu quero tornar a vida mais alegre e divertida com organização. Então esse é meu intuito. E hoje, por ser mãe, sou muito focada em organização para as mães. Então ajudar as mamães aí de primeira viagem, as mamães a organizarem a casa, rotina, trabalho, tudo isso. Então hoje eu tenho ajudado bastante mamães por aí. Legal. Legal. Vamos lá? Vamos começar a falar da numerologia, então? Estou anotando tudo aqui, ó. As diquinhas que você vai dando. Anota todo mundo aí. Qualquer coisa, vocês vão mandando as dúvidas. E se eu estiver falando muito rápido, vocês me avisam também. Eu também sou dessas. Tá atropelando. Então, vamos lá. A numerologia, na verdade, a linha que eu sigo, ela é a linha pitagórica. A numerologia, ela fala o quê? Ela é quase como a astrologia, só que a astrologia, ela meio que vai interpretar os astros, e ela vai dar as nossas características a partir da posição dos planetas. Na numerologia, o Pitágoras, ele meio que transformou a gente em números. Então, o nosso nome e a nossa data de nascimento dizem muito de quem somos. Então, assim como na numerologia, a posição do Sol, da Lua, dos planetas vai dizer quais são as suas características, a numerologia é a mesma coisa, só que a numerologia a gente considera, então, a nossa data de nascimento e o nosso nome completo, e aí tem que ser o nosso nome de batismo.
O nosso nome que foi dado pelo pai e pela mãe. Aí muita gente acaba casando e na hora que casa pega o sobrenome do marido, principalmente nós mulheres, né? Eu não E peguei. normalmente a numerologia, na verdade, ela recomenda a gente não pegar, porque a gente nasceu e o nome que a gente tem é a nossa essência, quem somos. Então a gente deveria permanecer com o nome que a gente foi batizado, vamos dizer, que a gente foi registrado lá no cartório, na verdade, não é nem batizado, porque batizado aí você começa a entrar na questão religiosa, né? Então é isso. A gente tem vários números, mas a gente também tem como tudo é número, então a casa também é um número, né? Então a gente pode fazer essa brincadeira de tentar entender a energia da nossa casa, e uma vez que a gente entende, porque assim, o legal da numerologia é que todos os números têm o lado positivo e o lado negativo. Então não existe assim, tem um número certo, número ideal? Não existe o número ideal. Existe o número, e o interessante é a gente entender o lado positivo e o lado negativo para ver como a gente usa isso a nosso favor, né? Como a gente pega a força do número para a gente harmonizar a nossa casa e a gente se harmonizar também, porque se a gente dentro da casa a gente também tem a nossa energia, isso pode influenciar. Então, o interessante na numerologia dos interiores é eu entender esses números e eu conseguir equilibrar. E aí o que eu fiz? Quando eu fui estudar o Feng Shui, eu comecei a ver as questão dos 5 elementos. E aí eu entendi que os 5 elementos era uma forma da gente organizar, principalmente pensando na questão da decoração, né? E aí eu acho legal. Como que você quer fazer? Você quer que eu fale de todos os números ou você quer fazer exercício do seu? Não sei, você quer falar o meu para dar como exemplo pro pessoal? Ó, eu fiz o meu número, a minha casa deu 3. E o meu número. Mas qual que é o número da sua casa para ficar mais fácil? Porque daí a gente ensina as pessoas a fazer o cálculo. Então é assim, o número da minha casa é 591 e meu apartamento é 33. Apartamento 33. Então, gente, para a gente calcular, a gente primeiro vai pegar o 591, que é o número da rua, né? Onde está o prédio. E aí a gente vai somar o 5 mais 9 mais 1. Eu vou ter 9 dá 10, com mais 5 dá 15. Só que na numerologia, a gente conta o número do 1 ao 9, pelo menos a numerologia que eu sigo, porque existem outras linhas de numerologia que tem o número 11 também. Na linha que eu sigo, a gente considera de 1 a 9. Aí eu pego esse 15, eu tenho que transformar num único número. Então eu somo 1 mais 5, que daí eu vou ter o 6. Só que eu tenho um apartamento. Então, por exemplo, se você morasse numa casa 591, a sua casa seria uma casa de energia 6. Como você tem no 33, a gente vai ter que somar. Então, 3 mais 3, eu tenho outro 6, certo? Aí eu vou somar o apartamento com o número da rua. Então, é 6 mais 6, eu vou ter 12. Eu tenho que ficar com um número único, então eu somo 1 mais 2 e eu vou ter uma casa 3. Legal. Fiz certinho, E aí, o que é o número 3? O número 3 é a energia da criança e é a energia da comunicação. Então, uma casa 3, ela tende a ser uma casa, o lado positivo da casa 3, né? Ela tende a ser uma casa muito, muito alegre, porque a energia da criança é essa alegria, né? E uma casa onde as pessoas falam bastante, há uma comunicação. Mas qual é o lado negativo do 3? O lado negativo do 3 é que criança faz bagunça. Isso é a energia da casa, é a energia da criança, então tem que tomar cuidado para não virar uma casa super bagunçada, né? Aquela coisa e se a gente pensar do ponto de vista da organização, aquela casa onde você nunca encontra, é o oposto do que uma personal organizer aprende. Você tem tudo espalhado e nunca acha nada. É essa a energia que o 3 traz. E como também é o número da comunicação, uma outra coisa é as pessoas que moram ali não conseguirem se escutar. Então, sabe quando fica todo mundo falando? Sim. Aí todo mundo fala, mas não se escuta? Então, isso, quando a casa está em desarmonia, isso tende a acontecer. Então, uma dificuldade das pessoas se ouvirem e se entenderem por causa da energia do 3. Legal. E aí, se você...
E se pensar do ponto de vista da decoração, né? Se é uma casa alegre, né? O que que te traz? Se a gente pensar em alegria, a gente pensa em quê? Em cor, né? Então, é uma casa que, para ela ter esse potencial da energia 3, é interessante que ela tenha cor, bastante cor. E aí, a cor não precisa ser todas as paredes coloridas. Você tem, né? Eu tenho uma Porque parede tem uma outra. amarela. Aí, ó, tá vendo? Então, tem que ter cor. Então, tem que ter cor em acessórios. Então, se você quiser, pinta uma cor, né? Uma parede colorida ou almofadas coloridas. Não dá para ser uma casa tipo cinza, né? Uma casa nude. Porque você não está potencializando a energia do número. Porque se o número pede cor, pede alegria, você tem que, de alguma forma, traduzir isso na decoração. Porque uma vez que você traduz, você consegue harmonizar o ambiente. Legal, interessante. Muito show. Então, é super legal, é super legal. E uma outra coisa do 3 gosta de coisas mais ousadas, sabe? Umas coisas mais diferentes, mais ousadas. Porque não tem, né? A criança, ela não tem muito filtro, né? A criança, ela olha, ela tá gostando de tudo. Então, né? Não fica assim, a criança não fica julgando, isso é feio, isso não. Então, é uma casa que você quiser trazer uma peça mais ousada, alguma coisa mais ousada, também vai super bem. Legal. Então, essa é a energia da casa 3. Que legal. Não, é muito interessante porque você vai falando, vai casando, né? Com o que a gente sente aqui na casa, com o que a gente fala. Combinou com sua casa? Isso. Oi? Você sente isso? Você acha que combinou? Sim, eu acho. Eu lembro que quando a gente se conheceu, eu ainda não tinha filha, né? A gente ainda, né? Então, assim, eu sabia que o número 3 era um número da minha casa já, mas ainda faltava uma energia aqui. E acho que agora com os 3 completou. Porque aí eu fiz de cada um de nós, né, com a data de nascimento, deu 7. Então ficou casa 3, relacionamento 7, que é como você chama no livro, né? Isso, exatamente. Legal. E o relacionamento, gente, para vocês entenderem, tem que pegar a data de nascimento e somar a data de nascimento. Então, Kalinka, só para a gente dar de exemplo, de todos os membros. Só para dar um exemplo, não precisa dar dos 3, mas dá a sua data de aniversário. É 3/7 de 85. Não 3/7. A gente não adianta fazer, não pode fazer o cálculo para saber a idade. Não pode. Ó, o pessoal já está querendo saber qual é a energia dos outros números. A gente vai falar, Lu. Ó, aí, para a gente saber o destino, o número da pessoa, né, que é no caso o seu, então a gente soma o 3 mais o 7, mais 1, mais 9, mais 8, mais 5. Ah, tem que somar o ano inteiro, então eu acho que eu fiz errado. Você tem que somar o ano inteiro, né? 1985. Então, 7 com 3 dá 10, certo? Aí, tá vendo? Já estava fazendo errado. 9 com 1 dá 10. 8, 9, 10, 11, 12, 13. E 8 com 5 dá 13. Aí eu vou somar 10 mais 10 mais 13, que eu vou ter 33. E aí eu tenho o número 3 mais 3, eu tenho o número 6. Então, o seu número é o número 6. Então, vamos supor, então, que se a gente somasse seu marido e sua filha, daria 6. O 6 é aquilo que a gente fala que é o número da casa. Né? Então, o número 6, ele tende a ser aquela pessoa que acolhe todo mundo, sabe? Acolhe, sai acolhendo. Que é bem parecido com você, né? Você é bem acolhedora, assim, né? Eu acho. Se a gente for pensar numa casa 6, a casa 6 é aquela casa que vai querer receber. Vai ser uma casa sempre cheia de gente, com muita gente. Quando as pessoas chegam, elas não querem ir embora, porque elas se sentem muito acolhidas. Legal. E é uma casa que é aquelas casas, normalmente, que a cozinha tem um papel muito central, né? Que as pessoas, as visitas vão, então sempre tem fartura de comida, né? Você vai e aí você come. Porque a comida, ela tem essa simbologia. Por isso que não, é um dos motivos. E ter um sofazinho confortável, daí é que não quer ir embora mesmo, né? Verdade. Então é isso, não tem de ter essa casa. Então, uma casa 6, com essa energia 6, é importante o quê? Ter uma cozinha. Não adianta você ter uma microcozinha. Se você tiver uma microcozinha, você não está potencializando.
né? A casa, ela pede esse espaço de acolher, né? A não ser que seja uma pessoa que odeia cozinhar, daí não adianta. Mas você tem que ter, pelo menos na sala, se a gente for pensar no ambiente físico, tem que ter esse espaço que acolhe, que recebe gente, sabe? Não adianta ter um sofazinho, você receber 10 pessoas e ficar... Não, sabe? Tem que ter aquela sala com a disposição para todo mundo chegar e ficar acolhido. Então, essa é a energia dos 6. Se eu pensar no termo da pessoa 6, então é uma pessoa que ela é a pessoa que vai fazer tudo pelos outros, então ela tende a fazer ter essa disponibilidade de sempre estar ajudando e fazendo as coisas pelos outros. Mas tende a ser, tem que tomar cuidado, porque o 6, ele é um número que, como ele é muito do conforto, tudo que é muito confortável está no excesso, aí dá aquela preguicinha, né? Aí fica com uma preguiça. Não gosta de sair de casa, né? O 6 é assim, se você tá numa casa 6, você tem dificuldade de sair. Se você é um número 6, você gosta de ficar em casa. Você não gosta de ficar saindo muito. Então tem isso, que é super legal. E é sempre legal. A coisa do equilíbrio, né? Muito show. Existe uma... Eu tô curioso para saber os outros significados dos outros números aí. Conta pra gente, então. Ó, então gente, tá, então vamos começar pelo 1, então. Ó, o livro da Caris ensina a fazer isso. Eu tava fazendo hoje à tarde. Então, quem ainda não adquiriu o livro dela, ó, é muito legal para poder fazer isso, contar o seu número, contar o da casa, mas ela vai dar aqui algumas dicas pra gente de como fazer. Ó, Vou. A Cidinha já fez aí a conta dela, deu 5. Deu 5. Então vamos falar do número 5. O número 5, ele é um número de movimento. O que significa isso? Significa que a energia ela tá sempre assim em movimento. Então, e por conta disso, ela pode ser uma energia que, sabe aquela coisa do tipo, tô triste, tô feliz, tô triste, tô feliz, tô triste, tô feliz? Então, ela oscila muito. O que acontece numa casa 5? Se você não tiver com a energia muito equilibrada, você tem dificuldade de se sentir em casa. E você tem aquela... Sabe, toda hora você tá na rua? É que agora com a pandemia ficou difícil, mas sabe, é aquela casa que você sempre arruma uma desculpa para não estar dentro da casa. Você sai às 6 horas da manhã e volta às 10 da noite. Porque o 5 é essa energia do movimento. Então, para você querer ficar dentro da casa, o que é importante? É importante você trabalhar elementos que tragam uma calma, que ajudem você a baixar um pouco a energia do 5, porque o 5 é aquele no 220, sabe? Então, você tem que baixar. E como é que você faz isso pensando em decoração? Você usa cores como o azul, como o verde, que são cores mais tranquilas. Se você pega uma casa 5, pega um ambiente, por exemplo, social e pinta de vermelho, ou com cores quentes, tipo laranja, amarelo, muito intenso, muito, assim, a dificuldade ainda vai ser maior de você querer ficar dentro da casa, de você se sentir confortável. Então, é importante, na hora de você pensar na casa 5, pensar nisso. Então, os tons melhores são tons que tragam essa calma. O verde e o azul são ótimas opções, né? O verde, ele é uma cor que está relacionada a equilíbrio, e o azul, ele é uma cor da calma mesmo, da paz. Então, são cores bem recomendadas. Agora, uma coisa muito legal da casa 5 é que o 5, por ele ter essa coisa do movimento, ele não gosta de nada parado. Então, é uma casa, e pode ser, e se a pessoa é 5, é o tipo de pessoa que não quer... Não consegue ficar com uma coisa igual para sempre. Não adianta a pessoa ir trabalhar numa empresa, por exemplo, de contabilidade, que ela fica sentada o dia inteiro no computador, todos os dias fazendo a mesma coisa. Uma pessoa que ela tem essa energia 5, ela morre se ela fizer isso. Ela precisa ter movimento e mudança na vida dela. E isso você vê na casa também, porque quando você vai para casa, então precisa ser uma casa que você que tenha móveis, por exemplo, que eu chamo de camaleão. O que é isso? São móveis com mais de uma função. Legal. Porque daí você está harmonizando, você está dando, né? Você está potencializando essa energia, né? Então eu tenho, por exemplo, um puff que ele é mesa de centro, mas ele também serve para eu esticar minha perna no sofá e ficar mais confortável, né? E assim vai, sei lá, daí tem que, né, sei lá, um aparador, tipo um rack, que é um rack, mas ele tem um espaço de banco, que se você receber visita, as pessoas podem sentar. Então, ele tem que ter essa versatilidade. Tem até uns lugares que tem aqueles móveis, sabe aquelas camas que
isso é muito para ambiente pequeno, que a cama você esconde, depois você puxa a cama, ou você tem tipo um sofá, né? Ou você tem um sofá-cama que você transforma em cama e ele é sofá. Então, isso... desce a mesa de jantar, né? Sobe a mesa de jantar, isso. Tem essas coisas, né? Isso é muito legal para uma casa com energia 5, porque o 5 ele gosta dessa versatilidade, porque ele cansa da rotina. Ó, Cidinha quando é tudo muito certinho, ele cansa. E sem saber, a casa dela é azul. Aí, ó, maravilhoso. Ótimo, muito bom. Uma outra coisa que funciona muito para uma casa 5 é planta, porque planta a terra, né? Traz a coisa da natureza, então a gente aterra. Fontes de água, sinos de vento, porque faz aquele, né? Aí, por exemplo, se está na casa 5 muito agitado, mesmo se você é um 5 e está num nível de ansiedade muito grande, músicas tipo de meditação, músicas clássicas, óbvio, você tem que gostar, né? Porque música clássica, para quem não gosta de música clássica, não faz esse efeito, ela dá o efeito rebote, ela dá o oposto, é o efeito tipo ódio momentâneo, né? Então não funciona. Aí tem que ver o que funciona para você. Legal. Né? E o azul e o verde você precisa gostar também, né? Porque uma coisa que eu aprendi, principalmente no Feng Shui, foi que tudo que a gente tem que ter em casa tem que ser coisas que a gente goste. E às vezes as pessoas ficam com receio de fazer uma análise de Feng Shui, por exemplo, porque elas falam, não, mas aí a pessoa vai falar que eu tenho que pintar aquilo de uma cor, e tudo eu não gosto. E aí não funciona. Eu já sigo uma outra linha. Eu preciso considerar aquilo que a pessoa gosta. Então, assim, se um ambiente tem que ser, aqui a cor ideal é amarelo, e a pessoa fala, mais amarelo eu odeio, então a gente acha outra alternativa. Vamos fazer vamos buscar uma outra coisa, né? Porque a gente tem que gostar daquilo que a gente tem, né? Não dá pra gente ficar forçando. Então, o legal é que você consegue juntar tudo isso numa coisa e dar, tipo, o local perfeito para a pessoa viver. Eu acho isso sensacional. Ó, isso a gente tá falando que o número da casa dela é 8. Você quer pular pro 8? Vou falar um pouquinho sobre o 8? Você tá anotando aí os números, né? Pra gente não esquecer nenhum. E já fomos o 5, agora é o 8. E o 6 também. O 6 a gente falou também, né? Então, isso, Agora vamos pro 8. Tá. Então, vamos lá. O 8 é... O que é o número 8? O número 8, ele está ligado ao número do material, ele é o número ligado à questão material, é o número do dinheiro, ele está... Como ele está ligado a isso, então é o tipo de casa que pede sofisticação. Então, uma casa que ela pede sofisticação e na hora de escolher o mobiliário ou os objetos, tem que ser de artista renomado, ou tem que ser feito, mesmo que o artista não seja conhecido, tem que ser de um artista. Não pode ser, tipo, aquela coisa carne de vaca, sabe assim? Todo mundo tem? Aquela estampa que todo mundo tem? Isso, uma casa, tem que ser exclusivo. Ela quer, tipo, exclusividade, né? E a necessidade da casa 8 é passar essa sofisticação. Então, quer uma coisa que seja mais exclusiva e não tão mainstream, que a gente fala, né? Que é, na moda a gente falaria que é fast fashion, né? Que todo mundo tem, assim. Então, é esse o cuidado que a gente tem que ter na hora da gente decorar uma casa 8. Agora, um outro cuidado que a gente tem que ter é que, assim, a casa 8, como às vezes ela gosta da sofisticação, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a sofisticação, ela tá longe do conforto, né? Fica tão bonito que a gente... usar o que você tem, né? Exato. Então tem isso de não usar e tem uma coisa que às vezes a gente esquece de traduzir a nossa personalidade, porque eu tô tão preocupada. Porque a energia do 8, ela está muito relacionada assim, eu quero mostrar para o outro, né? Eu quero que o outro veja, né? Você faz para meio que se exibir. Então, é importante tomar cuidado para ela não perder a sua identidade, né? Porque você está tão preocupado em atender o outro que você esquece e aí perde a sua identidade. E a casa, eu digo que na nossa casa a gente é o rei, então a gente tem que fazer a nossa casa para a gente. Né, os móveis adequados para atender a gente, a nossa necessidade, né, os nossos pertences. A Lu tá falando, tipo casa de revista, exatamente. A casa 8, às vezes ela é tipo casa de revista, e às vezes a casa de revista ela é linda, mas aí você entra e fala, meu Deus, não tô querendo.
né? Então, é esse o cuidado da casa 8. E quando a gente pensa na energia das pessoas, o 8 a gente tem que tomar cuidado para não virar uma casa onde as pessoas elas começam a ter muita disputa de poder. Né? Sabe, mãe, filho e pai? Né? O filho e os pais ficando brigando, né? E criança tem muito essa coisa, às vezes, de querer tomar conta. Então, a casa 8 tem que tomar cuidado com essa questão da disputa de poder. E com as questões, para as questões não ficarem muito em volta do dinheiro e tudo ser dinheiro, 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 dinheiro. Você falou, sempre tem um lado bom, mas também tem um lado, né, o positivo e o negativo. Exato. Tem esse equilíbrio para poder ficar equilibrado. E tem que ter o equilíbrio, Então, se eu pensar, eu vou falar, putz, eu tenho que ver a decoração, eu tô numa casa 8, como é que é a minha decoração? Minha decoração tá meio desleixada, sei lá, tá meio basicona. Talvez você tenha que repensar e tentar trazer algum elemento que seja mais sofisticado, que seja de um artista diferente. E eu não estou falando de artista, só de artista conhecido. Não, pode ser um artista que você curta, do tipo, sei lá, você vai para Paraty, ou você vai para Tiradentes e, né, sei lá, e conhece um artista que faz alguma coisa. Isso é significativo para o 8. Então não é só, ai, nossa, então você está me dizendo que eu tenho que comprar só sofá das lojas mais caras. Não é isso, não é isso, né? Não é isso. Mas pede essa sofisticação. Legal. A Gil falou que está se mudando, né? O número da casa dela está assim, então ela está indo para uma outra casa. Faz a consultoria com a Cá para ver se a casa nova está perfeita para você. Ó, a dica. Exato, a gente pode fazer. Faz a numerologia e faz o tempo também. Exato. Vamos para. Agora a gente vai para o 1 ou você quer ir para o 9? Você que manda. Então vamos para o 9, que pediram um 9 aí. Então tá, então vamos. O 9, eu adoro o número 9. O 9, ele é o número... Não, a minha casa é 7. A minha casa é 7. Eu sou 3 com 7. Você falou que a casa é 3 e vocês dava 7, né? O meu caso sou eu 3 e a casa 7. Mas vamos lá. O 9, ele é o número da sabedoria. Então, na numerologia, se a gente pensar que a gente tem ciclos, então a gente tem do 1 ao 9. Então, a gente vive ciclos na nossa vida, né? São vários ciclos. Inclusive, tem um outro método que fala dos setênios, né? Então, a gente tem os momentos da vida. E a numerologia é a mesma coisa. Então, você vai ter do 1 ao 9 é um ciclo, depois encerra, aí começa um novo ciclo. E assim vai a nossa vida toda. Então, o 9, como ele está no final do ciclo, é o da sabedoria, né? Porque ele já aprendeu tudo e ele agora amadureceu, vamos dizer assim. E uma coisa muito legal do 9 é que ele é muito ligado a memórias, a histórias. Então, se a gente pensar na casa, é uma casa que tende a ter... Os objetos dentro da casa, eles tendem a ter histórias. Né? Então, você vai viajar, por exemplo, tá sempre trazendo alguma coisa de viagem, alguma coisa, sabe? Fotos. Os bibelôs. Exato. Porque você quer guardar os momentos. Então, é uma casa que chama isso. Isso é muito legal, né? Uma casa que conta história. Qual que é o lado negativo? É a gente se apegar, porque daí, nessa coisa de história, o que tem? Tem o apego. Né? E aí a gente tem que tomar cuidado para não ficar muito apegado e começar a acumular. Então é uma casa que, se tiver em desarmonia, pode virar uma casa de acumulador, inclusive acumuladores crônicos. Né? Então a gente tem que tomar cuidado, porque se é uma casa com muita coisa parada, aí você já sabe, né? Bloqueio de energia da vida. Total, né? Total. Então, a casa 9 é isso. Então, tem essa coisa da memória que é muito legal. O 9, por ele já ser... O 9, ele também tem um pouco de preguiça. Então, o 9, como ele já está no fim, vamos dizer que ele está no fim da vida, né? Porque ele está no fim do ciclo, ele fica um número de preguiça. Então, tem que tomar cuidado com a casa 9 para não ser aquele ambiente que fica com a preguiça. Então, imagina um acúmulo com a preguiça. É objeto espalhado pela casa inteira, que não são limpos, aquele pó espalhado, né? Porque não vai. Então, é esse o cuidado com a casa 9. Ó, a Vivi tá perguntando, quando a pessoa muda de casa para outra, ela muda a vibração da energia, dos números?
Então, Vivi, isso é muito legal, sabe por quê? Porque a gente, a psicologia, ela fala um pouco isso. A psicologia, ela fica falando pra gente dos padrões, sabe, de a repetição de padrões? Do mesmo jeito que isso existe na psicologia, isso também existe na nossa vida. Então, às vezes, a gente vai repetindo padrões. Então, você muda a energia de uma casa, mas quando você vai ver, a casa tem o mesmo número, ou se não tem o mesmo número, ela tem a planta muito parecida com a anterior, parecida do ponto de vista do Feng Shui, porque o Feng Shui, só para explicar, porque eu não sei se todo mundo sabe, mas o Feng Shui é uma técnica milenar chinesa de harmonização dos espaços, e você usa o Feng Shui, você avalia a planta baixa através do Bagua. O Bagua, ele é um objeto octagonal que ele fala das 9 áreas da vida. Isso, aí você pega e coloca ele pela planta baixa, aplica ele na planta baixa e você vai descobrir a partir da porta de entrada. E você descobre as áreas. E aí a gente tem área faltante, área excedente e tem a posição da onde está cada cômodo. Então a posição do cômodo é importante. Vamos supor, o Bagua, no Bagua, pena que eu não tenho um Bagua aqui. A parte da saúde, ela está no centro do Bagua. Se a gente, por exemplo, tem um banheiro posicionado no centro do Bagua, isso não é bom. Por quê? Porque o banheiro, ele é ambíguo, né? Porque ao mesmo tempo que ele é o ambiente que a gente entra, se limpa e se cura, né, porque a gente se reenergiza, porque a gente tira a sujeira do nosso corpo, é onde tem o esgoto. Então, a gente também tem os nossos dejetos, as nossas impurezas que vão. Então, ele não tem uma energia bacana. Então, o que acontece, por exemplo, se ele está na saúde? Ele pode prejudicar a nossa saúde e levar toda a nossa vitalidade. Puxa, então, é uma coisinha que às vezes a gente não sabe o que está acontecendo e é por causa de tem muita coisinha, coisa, né? Eu vou te falar, uma coisa legal também, ela é assim, às vezes você tem na planta, você tá louca para engravidar e não consegue engravidar. Quando você vai fazer a análise do Feng Shui, você vê que na sua casa você tem área faltante, na área da criança, dos filhos, na área dos filhos. Às vezes isso influencia, aí o Feng Shui você consegue fazer curas para te ajudar. E eu já ouvi relatos da minha mestra, na verdade, Feng Shui, falando de clientes dela, que já tiveram problemas de engravidar e ela foi lá, fez o Feng Shui, né, arrumou, harmonizou e alguns meses depois a pessoa conseguiu engravidar. Eu engravidei depois que eu mudei a cor da parede do meu quarto, era azul clarinho. Então eu mudei a cor da parede e eu engravidei. Aí, ó. E a gente nem sabe, né? Claro que não tem, né? A cor para você é uma, a cor para o outro é outra, porque cada um é um, né? Não, né? A gente não tem fórmula mágica e fórmula pronta, porque a gente tem que avaliar caso a caso. Entendi, legal. Né? Claro que tem coisas que elas são meio padrão. Então, por exemplo, se eu pensar do ponto de vista do Feng Shui para eu manter a harmonia da energia, né? Não desperdiçar a energia, por exemplo, portas e janelas elas têm que estar funcionando, né? Por que as portas? Porque as portas a representatividade elas abrem o caminho para a gente, né? As portas elas vão abrindo o caminho, então é importante que elas funcionem. Então não dá para ser uma porta que não abra por inteiro, né? Às vezes a gente, por exemplo, no banheiro a gente tem mania de colocar um monte de coisa atrás da porta, de roupa usada. Isso não é legal porque a gente bloqueia que a porta abra como um todo. E as então, janelas, porque tem... Gente, aí, quanta dica a Cá tá dando pra gente, aí ó. Importante. Né? O pessoal vai sair da live, vai começar a recolher tudo que está atrás da porta, vai começar a perceber a energia, começar a somar, fazer as contas para ver qual é o número da casa. Qual é a energia da casa. Legal, adoro. Vamos lá, agora eu vou falar do uma outra coisa que é o seu número, né? Ah, tá bom, então vamos. O número 7 é o número... Eu ia falar de todos, o pessoal depois vai cobrar de mim. Tem o 7, 1, 2 e o 4. Ah, não, então vamos. Aí se sobrar, depois a gente fala mais do Feng Shui. Senão vai faltar o tempo. Combinado. Então vamos lá. O número 7. O que é o número 7? O número 7 é um número da introspecção, é o número da espiritualidade. Se eu penso no ponto de vista da decoração, é aquela casa que ela pede um conforto.
né? Assim como o 6, ela pede um conforto. Só que o oposto, o 6, ele vai ser aquele número que quer receber todo mundo, que todo mundo vem. O 7, não. O 7 ela é uma casa introspectiva. Então, é uma casa que tende a não receber muita gente. Agora, você vai falar assim, ah, não, mas eu tenho uma casa 7 e eu recebo visita todos os dias, tipo, toda semana. Aí a gente precisa olhar o número dos moradores e talvez a gente tenha que equilibrar, porque esse excesso de visita talvez esteja acontecendo por uma desarmonia do local. Uma coisa muito legal da casa 7, que a casa 7, ela atende... O 7 é o número da espiritualidade. Quando a gente fala em espiritualidade, daí às vezes a gente tende a associar a religião. E aí, então, por conta disso, se eu pensar na decoração, é uma casa que tende a ter mandalas, budas, ou objetos religiosos. Então, imagens, sei lá, São Francisco de Assis. Porque isso, mesmo que você não seja da religião. Eu não sou budista, mas eu tenho um budinho ali, ó. Eu tenho um Buda ali, eu tenho uma mandala ali, ó. Eu também. Eu tenho um pouquinho. Também? Então, é essa a energia do 7. Então, é uma casa que ela tem essa introspecção. E qual que é o cuidado do 7? Porque a introspecção, ela tem que estar na medida certa. Porque quando você está na medida errada, se você ficar muito introspectivo, você vira bicho do mato, né? Tipo, intocado, que não quer se comunicar e que não quer se envolver, né? Não quer interagir com as outras pessoas. E vamos combinar que a gente está no mundo para interagir. Né? Os nossos desafios aqui no mundo são as nossas relações, né? Então, é isso que a energia 7 tem que cuidar. Uma outra coisa importante, e aí vai uma dica para você, Kalinka. Quando a gente está buscando, vamos comprar um imóvel, e esse imóvel, ele é uma casa 7, antes da gente fechar o negócio, é importante que a gente entenda muito bem sobre o imóvel, a gente tenha muito claro a documentação, avalie muito bem a documentação, para ver se está tudo certo na documentação. E a gente entenda qual que é a história de quem estava ali, aonde foi construído o imóvel, né, no terreno. É importante. Por quê? Porque o número 7, ele tem uma coisa oculta, sabe assim? Uma coisa que a gente não sabe o que é. E alguma hora a gente vai descobrir. E às vezes a gente descobre uma coisa que não é legal. Legal, interessante. Olha quanta então, coisa, a gente né, precisa avaliar aí na energia da nossa casa. A gente acha que é simples, não é não. Não é não, é. A Dani está perguntando, o número da casa é somente a porta do apartamento ou inclui o número do prédio? É prédio e o apartamento, né? Que nem você fez no começo. Isso, é isso mesmo. Agora, Dani, se tiver torre, aí você desconsidera, tá? Se tiver número de torre, aí você desconsidera. Então, é sempre o número da rua, né? Do prédio da rua e o número do apartamento. Se for casa de vila, é o número da rua e o número da casa da vila. Legal. Agora Tá? vamos para o número 1. Ainda bem que você está considerando aí o número, que eu já me perdi aqui. Mas vamos lá. Eu já nem sei qual foi quando foi. O 2 e o 4. Não, porque a gente tem um tempinho, a gente tem 15 minutinhos aí. E o pessoal agora quer saber, tá bom, então vamos lá. Fez a conta, agora quer saber qual é o número da casa. É. Bom, vamos lá, vamos para o número 1. O 1, ele é um número que representa o masculino, a energia masculina. E todos nós, independente de sermos homens ou mulheres, né, independente do nosso sexo, a gente tem a que a gente chama de yin e yang, que é o equilíbrio. Então, dentro da gente, a gente tem a energia masculina e a energia feminina. Então, o número 1, ele traz essa energia masculina. E o que mais que ele significa? Ele tá associado à liderança, à individualidade. Então, se eu for... mas também à inovação, né? A abrir caminhos, a estar na frente. Então, se eu for olhar uma casa 1, o que pede uma casa com energia 1? Ela pede essa inovação. Então, uma casa que ela não pode ser uma casa só com coisa que todo mundo tem, né? Tem que ser uma casa que traga essa tecnologia, uma casa que tem que ter tecnologia, né? E a tecnologia pode estar na automação. Então, você chega lá, você fala... acenda, e aí a luz acende. Alexia, é a casa Alexia. Boa! Eu vou começar a falar que a casa 1 é a casa Alexia. A casa 1 é a casa Alexia. Aqui eu falo, Alexa, acende a luz, Alexa, apaga a luz, Alexa, música.
Exato. É isso, a energia 1, ela pede isso, né? E os móveis precisam ser móveis mais modernos, pede essa modernidade, né? Aço inox, espelho, então pede isso a casa, cores mais sóbrias. Aí o que a gente tem que tomar cuidado? Como são cores mais sóbrias e a energia masculina, tem que tomar cuidado para não virar uma casa masculina, Fria, com né? Um essa pouco mais energia fria, né? muito forte. Exato, é uma casa mais fria, é uma casa que não te acolhe, é uma casa meio tipo meio da coisa do homem, sabe essa coisa da masculinidade no extremo, assim? E aí isso não é legal, porque daí você está em desequilíbrio. Então eu acho que é isso que tem que tomar cuidado na casa 1. E a casa 1, pensando no ponto de vista da relação das pessoas, tem que tomar cuidado para não ser aquela casa que é cada um por si. Então tem o marido e a esposa, tem os filhos, cada um fica intocado no seu quarto, né? Aí o marido, sei lá, tem o escritório, a mulher está sempre no quarto, o marido está sempre na sala. Então tem essa dificuldade de interação. Então é importante, né, numa casa com essa energia, a gente meio que fazer algumas regrinhas de convivência para a gente, né? Almoçar Então vai ter um todo dia da... junto, né? Exato. Conversar, assistir Tem um dia da televisão. semana exato, que é regra, né? Isso é importante, porque senão tende a cada um ficar no seu canto e não ter essa interação, que também não é legal. Vamos para 2? Vamos. Tá, a casa 2 já é o oposto, porque se o 1 é o número do masculino, o 2 é o número do feminino. E aí, é um número que eu também adoro. Como é feminino, quando a mulher, imagina uma mulher de TPM. A mulher de TPM é toda sentimental, chora por tudo, não é? Então, o que acontece numa casa 2? Qualquer coisinha que quebra pode virar uma tempestade no copo d'água. Qualquer discussão, né? Então, assim, quebrou a máquina de lavar, meu Deus. Então, tem que tomar cuidado com isso. E as discussões podem ficar de cunho muito sentimental. Então, você começa a discutir entre as pessoas da família e tudo com muito drama. Eu costumo brincar que é tipo novela mexicana, né? Que a novela mexicana tinha uma coisa de ser muito... Então, essa é a energia do 2. Então, a gente tem que tomar cuidado com esse equilíbrio. Enquanto um é do tipo assim, ai, sai, quero ficar, não me enche. O 2 é assim, ai, temos que discutir a relação, né? É bem assim a energia da casa 2. Que é bem feminino. A gente fala muito, né? E é uma casa que pode falar muito. Mas também, por outro lado, o que tem de positivo do 2? Porque o 2, como é o feminino ele faz o quê? Ele acolhe, ele quer agradar. Então, é uma casa que, se você chegar numa casa 2, provavelmente você vai ser muito bem recebido, né? A pessoa que é 2, ela vai querer muito te agradar. Aí qual que é o ponto da gente querer agradar muito o outro? E eu não sou da casa 2, mas eu sou 2 num outro número, que eu não vou falar aqui, que senão você vai ficar. Mas eu tenho um 2 forte em mim. Aí o problema é que o 2 a gente quer agradar demais, e aí às vezes a gente acaba se colocando para baixo, né? A gente acaba ficando muito submissa. Então é uma casa que também tem que tomar cuidado, porque se for uma casa com essa energia, tem que ver se não existe uma submissão de um e o outro, sabe? Um é muito submisso ao outro que está na casa, que também não é bacana. Quando eu penso do ponto de vista da decoração, é uma casa que ela pede o quê? Uma coisa mais romântica, né? Uma decoração mais bucólica. Então é uma casa que vai muito bem objetos de coisas de palha, de ratã, né? Aqueles objetos mais retrôs, os móveis patinados, a coisa mais vintage. Isso vai super bem numa casa 2. Legal. É super legal. Mas, de novo, tem que tomar cuidado para não exagerar, para daí não ficar excesso de 2, que daí fica extremamente feminino, e daí também, se você mora, né? Se você é um casal, né, um homem e uma mulher morando, aí fica uma coisa desequilibrada, né? Porque daí imagina que a gente tem energia masculina e feminina, né? Sempre tem que estar no equilíbrio. A né? palavra-chave Então, é acho que equilíbrio, né? Tem que equilibrar as energias, equilíbrio. casa, família, né? Tudo. Exato. E não é uma coisa que a gente faz assim, e não existe uma fórmula mágica e nem uma varinha de condão que vai lá, plim,
E tá, né? Eu acho que é um exercício nosso de todos os dias, porque também a energia, você pode ter uma casa decorada super linda, super organizada, com o Feng Shui, com a numerologia, mas assim, eu sempre falo, se os seus pensamentos estão sempre no negativo, né? Se a sua estima está super baixa, se os seus hábitos são ruins, do tipo, você toda hora bebe muito e está sempre alcoolizado e fora do seu... Você está se relacionando, por exemplo, com seus filhos, sempre fora do... Sempre inconsciente, porque quando a gente bebe muito, fica bêbado, a gente fica meio fora da... Isso daí também atrai uma energia ruim. Negativa. Isso é uma energia negativa, exato. Vamos para o último E aí, número, para finalizar, o número 4. O 4, eu também adoro. Aquelas, né, que adoram todos os números. Você é suspeita pra falar, você gosta de todos. É, todos. Porque eu vejo a beleza. Aí, ó. Eu vejo a beleza. O merchan. É, o merchan. Eu tô pagando a Kalinka por fora, tá, gente? Mentira. É amor, é carinho, amor. Carinho de longa data. Ela é fofa. O número 4, ele é um número que está relacionado à estrutura, à organização. Então, se eu vou pensar na profissão de personal organizer, o 4 é o número. Né? Porque é o número da organização, é o número da estrutura, está relacionado, inclusive, à nossa coluna vertebral, que é o que mantém a gente na estrutura e firme. Então, é um número muito legal. Então, se eu pensar na casa 4, o que a energia 4 pede para casa? Que seja uma casa organizada. Né? É uma casa que as coisas têm o seu devido lugar. Então, por exemplo, se você vai saber sempre onde está a chave, onde está a pilha, porque essas coisas a gente nunca sabe, né? Sempre assim, mãe, onde está? Né? Então, mas tudo tem o seu lugar. Então, tende a ser uma casa que é mais organizada, que as pessoas elas têm mais facilidade de se achar, de se encontrar, não ficam perdidas. Né? Agora, qual que é uma outra característica, se eu pensar na decoração? Uma coisa que o 4 gosta é madeira. E aí a gente tem que tomar cuidado, porque a madeira, ela é um material que traz muito aconchego, né? Ela é muito aconchegante, ela abraça, mas o excesso de madeira repele. E aí eu costumo dar como exemplo a sauna seca. Porque se você entra numa sauna seca, a gente fica lá uns minutinhos, depois a gente quer sair correndo, né? Então é isso que a gente tem que tomar, é isso que tem que tomar cuidado na casa 4, para não ter esse excesso de madeira. E é uma casa que ela tem que ser mais, como que eu vou dizer? Não adianta ser muito rebuscada, ela tem que ser uma casa mais clean, sabe uma coisa? Não é uma clean, mas não adianta ser, não dá para ser ousado igual uma casa 5. Né? Porque ela é mais... O 4, na verdade, diferente do 5 que não gosta da rotina, o 4 precisa da rotina, ele gosta da rotina. Então, tudo ali na casa tem seu lugar. Então, por exemplo, se você, como personal organizer, vai dentro da casa, né, vai para uma casa 4 e começa, muda isso, perdeu o cliente. A chance de você perder o cliente é muito grande, porque o 4 ele não gosta disso. Se você fizer isso com uma casa 5 ou um cliente 5, o cliente já, pode, é interessante. Se você fizer com 4, não, porque o 4 ele gosta da rotina, ele gosta de tudo estruturado. Então, a mudança para ele é uma coisa muito difícil. E, por exemplo, a casa 4, se você... E eu já tive alguns clientes... Eu tenho muitos clientes com casa 4. Você vai propor... Até o sofá tá de costas, né? O sofá tá de costas, ou a mesa... A pessoa tá sempre de costas para a porta. O que significa isso, simbolicamente? Tipo, não vem não, porque eu não tô querendo mudar. Então, é mais difícil. Então, é uma casa que você tem que chegar com um jeitinho. Legal. E obviamente, se a casa estiver vibrando no negativo, aí você sai do extremo né, tipo, da organização, ou você vira aquela organização extrema, chatérrima, cheia de regras, que é uma casa que você fala, meu Deus do céu, é muito chato morar aqui, porque tem um monte de regra, né? Se você botar o pé no sofá, você tem o horário para tomar água, o horário para jantar, não pode. O jantar é às 7 horas da noite. Se for 7h30, já não dá. Entendeu? Então tem que tomar cuidado com essas coisas na casa 4. Exato, porque senão fica muito rígido, né? E a nossa vida, ela precisa ter leveza. E para ter leveza, a gente precisa ser mais flexível, né?
Então é isso que a gente tem que cuidar na casa 4. Acho Ó, que é legal. isso. A Cidinha tá falando que vai começar a fazer as contas para quando for na casa dos clientes. E eu tenho um depoimento para te falar. Já tem várias pessoas que assistiram sua palestra no Personal Organizer Brasil e começaram a fazer as contas antes de ir para casa do cliente e deu super certo. Ai, que legal! Que notícia maravilhosa! Assim, já tem Muito um bom. depoimento pessoal que falou assim, nossa, eu quero às vezes conhecer melhor a pessoa que você vai, né? Conhecer o cliente e tal. Você já pega o número da casa, já vê como é que você vai lidar com ele e aí você fecha o contrato. Exato. Não, isso aí já é uma dica Exato. de ouro. Essa é a dica de ouro, exatamente. E aí no livro explica também como você fazer o cálculo da pessoa, porque daí você pode ter não só o número da casa, mas da pessoa, porque isso também impacta. Ó, vamos fazer um concurso? Eu tenho um livro seu a mais. A gente podia fazer um concurso no meu blog para ver quem é que vai ganhar. Vamos fazer? Vamos. Vamos, combinado. Então a gente vai fazer Topo. um concurso. Eu vou combinar com a Kari, depois a gente vai lançar para quem quiser ganhar o livro dela, tá? Eu tenho um exemplar aqui que não tá autografado por ela, mas aí qualquer coisa a gente manda um autografado por ela, não tem problema. Mas vamos fazer um concurso cultural com o livro dela, tá, gente? Combinado. Fechado. O pessoal tá fazendo as contas, mas no livro tem tudo. Ajuda, você faz as contas, vai lá, pesquisa, vê. Que é muito legal, é muito gostoso. E você começa a viciar, né, Ká? Você começa a viciar em fazer. Eu vou te falar que eu sou suspeita, porque eu uso a numerologia todos os dias na minha vida. Não, porque daí a numerologia, é como eu te falei, eu comecei a aprender a numerologia para minha vida, para eu saber onde eu vou, quem eu sou, né? Então eu uso para tudo. Tipo, eu respiro numerologia, eu já sei, olha, hoje eu tô no dia tal. Porque você tem a numerologia, você tem a numerologia da casa, tem a sua numerologia, que são vários números, que tem o número do seu data de nascimento que está relacionado à sua missão. Tem o número da sua idealidade, que está relacionado à sua essência, quem é você de essência. O número que a gente chama da sua impressão, que são as características que você herda do seu, né, que você pega do seu pai e da sua mãe. Tem a expressão, que é a forma como você se expressa para o mundo e como as pessoas te enxergam. Aí você tem a matriz. É um monte, é muito. Gente, é um mundo, assim. E você pode calcular, por exemplo, seu ano pessoal, porque tem o seu destino, mas tem seu ano pessoal. Isso não tem, tá, Cá? Isso daí é mais foco na caça. Eu tô só falando um pouco mais da numerologia. O pessoal tá perguntando, né, o nome do livro. Eu coloquei aqui, aí, ó, Numerologia dos Interiores e os 5 Elementos do Feng Shui, da Caris. A gente vai fazer um concurso cultural para sortear um desses daqui para o pessoal participar, para ver quem gosta, né, disso, e vamos fazer. Então, quem tá aqui na live já fica de olho, porque vai participar do concurso, hein? Isso, é isso mesmo. Legal. Eu sei que, gente, eu amo numerologia. Se vocês quiserem, eu recomendo, porque é um universo e é muito legal, porque você pode calcular o seu ano pessoal, então você entende a energia do seu ano, né? Se vai ser um ano que você tem mais oportunidades, ou vai ser um ano mais parado, com mais dificuldade. E tudo isso é importante. Alguma coisa na numerologia desse ano, depois de tudo que aconteceu, tinha alguma coisa que estava vendo que ia ser tão conturbado, alguma coisa assim, no ano de 2020? Então, esse ano de 2020, se eu fizer a soma, dá 4, é um ano 4. E o 4 é essa coisa da estrutura, né? E se as coisas elas não estão caminhando do jeito que elas estão, o 4 ele tende assim, tipo, desfaz tudo. É tipo, sabe quando você faz o Lego, faz aquele negocinho de Lego, você faz assim, aquela pecinha, aí você destrói para reconstruir. Então essa é a energia do ano e eu acho que é isso que a gente está vivendo, né? É uma desconstrução para a gente se reconstruir. Muitas pessoas continuaram na estrutura e conseguiram se manter, outras desmoronaram e estão reconstruindo. Acho que é muito isso que a gente vê esse ano, né? E a numerologia falou, que se a gente faz a interpretação, a gente vê, né? Exato. E obviamente a gente tem que considerar o nosso número também, né? Legal. Nosso número dentro do número que é um número do coletivo, vamos dizer assim, né? O ano que vem, por exemplo, é um ano 5. Legal. O 5, ele está relacionado à mudança e movimento. Então, provavelmente vai ser um ano mais dinâmico, porque esse foi mais paradão, e o 4, ele normalmente, tipo, 4, 7, 9, 2, tendem a ser uns números mais paradões. E o 5, ele é um ano de movimento. Então, provavelmente, ano que vem vai ser um ano de mais movimento e provavelmente mais mudança, assim. E quem tem o ano 5 também, prepare-se, porque ano 5, se você é de destino 5 e está entrando no ano 5, é muita mudança. Pode mudar de profissão, de casa, de relacionamento. Se você não é mãe, você pode virar mãe, um monte de coisa.
Ô, Ká, fala pra gente que tipo de serviço você oferece juntando numerologia, Feng Shui, você falou de análise energética do imóvel, que serviço você oferece pro pessoal que está aqui, que pode contratar você para poder ver essa coisa da organização com a numerologia? Quais são os tipos de serviços que você oferece hoje? Tá, o meu foco é sempre no bem-estar da casa. Então, eu foco tanto na parte de decoração, então eu dou consultoria de decoração e faço projeto também. Quando eu preciso fazer projeto 3D, eu faço projeto 3D do espaço. Faço a questão da organização residencial, então organização de todos os cômodos da residência. Faço organização de mudança, então se você está querendo sair de uma casa para ir para outra casa, eu também faço organização da mudança. Posso fazer ela completa, ou posso fazer pré ou pós. E faço análise energética. Na análise energética, eu considero o Feng Shui e a numerologia. E essa análise energética eu faço de duas formas. Ou quando você está buscando o seu imóvel, e aí eu vou te ajudar a identificar se tem área excedente, área faltante, onde é que estão as áreas do baguá. Ou se você já tem o imóvel, daí eu faço isso também, mas eu complemento com as curas. Né? Não adianta eu te oferecer cura quando você ainda está decidindo se vai comprar um imóvel, mas eu te ajudo a ver se essa escolha é a melhor escolha. Perfeito. Eu te ajudo a escolher essa compra. Legal. Mas legal. Passo da casa que você já mora. Então, se você não quer mudar, você já está numa casa, eu faço análise para a gente ver como é que pode harmonizar a energia. É isso. Né? E aí, assim, e para a organização de guarda-roupa, quando a pessoa quer organizar o guarda-roupa, às vezes a pessoa está com dificuldade do desapego, e às vezes é importante a gente desapegar, eu ofereço também a consultoria de imagem, eu também sou formada em consultoria de imagem, para que a consultoria ela me ajuda a auxiliar, olhando o biotipo da pessoa, a gente consegue adequar, porque às vezes fica muito difícil a gente olhar para o nosso guarda-roupa e falar, ai meu Deus, mas como que eu desapego? Aí com a consultoria de imagem, eu entendo o meu corpo, entendo o que me valoriza e o que não me valoriza, e isso ajuda a gente também a saber, isso não, isso sim, isso fica, isso não fica, também ajuda. É isso. Adorei. Isso demais, tá vendo, gente? A Caris é uma profissional maravilhosa, completíssima. Isso é muito fofo, Calinha. Eu sou suspeita a falar, eu sou suspeita. Ó, quem quiser, o livro, a gente vai fazer um concurso. Quem tiver aqui vai ficar de olho, aí a gente vai fazer. Fica super legal nas redes sociais. Aproveitar que o pessoal quer mudar as coisas, né? E a gente faz isso. Exato. Obrigada por ter aceito o convite, Cá. Eu que te agradeço pelo convite, adorei. Obrigada mesmo, gratidão. Agradecer todo mundo que estava aqui. Muito legal vocês estarem disponíveis para ouvir. Eu adoro falar. Eu adoro passar. Ai, gente, eu fico mega empolgada, deu para perceber, né? Não, deu pra... A gente tem que combinar uma live lá no YouTube, porque a gente consegue mostrar coisa, mostrar imagem. Vamos combinar uma aula lá no YouTube. Vamos, a gente combina uma aula lá. Tempo, tal, que as lives aqui no Instagram são mais rapidinhas, né? Lá no YouTube a gente pode ficar horas falando sobre o assunto, se a gente quiser. Legal, ótimo. Que aí a gente ótimo, muito legal. Relacionada aí com o nosso concurso. Vamos ver. Eu já estou tendo umas ideias, mas eu já te chamo no particular para a gente conversar. Obrigada a todo mundo que esteve presente, tá, gente? Adorei vocês estarem aqui. Obrigada mesmo por ter aceito. Adoramos. Foi muito eu que te agradeço. Muito bom. A live vai ficar gravada. Quem quiser assistir, quem perdeu a explicação de algum número, a gente não seguiu a ordem, mas estão todos os números aqui. Pode voltar para conferir o número da sua casa, de como fazer a continha, tá bom? Obrigada mesmo pela bom que a gente não É bom que a gente não seguiu a ordem, porque as pessoas sempre falam, mas você começa do 1, eu sou do 9, eu sempre tenho que esperar. Essa vez a gente não seguiu assim, gente. Vai ter que assistir a live inteira. Mas tem que assistir a live inteira, É estratégico. A gente combinou que a gente não ia fazer em ordem para vocês assistirem a live de novo e acharem o número de vocês. Exatamente. Ó, a Gi tá falando que foi uma das melhores palestras do POB. Muito obrigada. Eu fico muito feliz que, olha, eu fiz com muito carinho mesmo. Foi mesmo, foi uma das melhores palestras. A gente viu que teve bastante conteúdo e teve aqueles que cativaram. Você é uma pessoa super cativante, então foi muito gostoso. Hora da gente se conectar, relaxar, falar um pouquinho da casa, isso é muito legal. É muito legal. É muito legal. Eu sempre falo que a nossa casa é nossa alma, né? E se ela é nossa alma, a gente tem que cuidar, né? E eu sempre faço a relação, né? Se a gente for assaltado na rua,
a gente fica incomodado, mas se entram na nossa casa para roubar a nossa casa, o incômodo é 1000 vezes maior. Por quê? Porque a pessoa está realmente entrando naquela coisa que é a nossa parte mais íntima, que é a nossa casa, né? Então a gente precisa cuidar mesmo da energia. Legal. Obrigada mesmo. Vamos encerrando. Beijo grande para todo mundo. Beijão, beijo, Cá. Pessoal, beijos para todo mundo. Mais coisa. Combinado. Um beijo. Beijo, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau. Beijo, gente. Obrigada.